Acho que agora vai. Então, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da alquimia. Como o próprio nome já diz, alquimia, do que se trata uma alquimia? A alquimia, segundo os antigos ou segundo a magia, a gente transforma cobre ou ferro, que é um metal muito comum, em ouro, que é um metal raro de grande valor. E é esse o nosso convite, que a gente consiga pegar os ingredientes certos, fazer talvez uma magia com esses ingredientes, transmutar algo dentro de nós, para que a gente possa transformar em algo de muito mais valoroso, a ponto também de entregar a outras pessoas. E eu vou entregar vários pontos que eu diria como ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa alquimia. E nesses pontos a gente vai coletando então essas palavras-chave e depois a gente vai aprendendo a fazer toda essa mistura nessa nossa jornada. Então, talvez a pedra angular, aquela pedra que se a gente tirar as outras caem, a gente pode dizer que o conteúdo da aula de hoje vai ser uma pedra angular, que sem isso a gente não vai conseguir estruturar o restante. E como pedra angular, eu diria em primeiro lugar que a gente precisa ter alegria ao estar vivo. Se a gente não consegue ter alegria ao estar vivo, tampouco a gente consegue ter sucesso. E então, talvez a gente tenha se preparado para elaborar metas, para fazer chegar lá, para realmente conseguir aquilo que a gente se propõe a fazer. Mas o convite hoje é antes disso ainda. A gente deixa as metas de lado por um instante e vamos encontrar o que nós temos de mais precioso dentro de nós, porque esse vai ser o nosso combustível. Se a gente colocar metas e fazer todo o jeito certinho, a gente ainda assim pode fracassar, porque a gente pode desistir, a gente pode não ter encontrado o combustível que se retroalimenta dentro de nós. E esse combustível é uma profunda conexão com a essência da vida em si. Ou talvez eu possa dizer assim, se eu fosse Bert Hellinger, eu diria assim: conexão com a fonte conhecedora. Aquele que está em contato com a fonte não fica sem recursos durante a vida. Como a gente se conecta com a fonte? A gente precisa se alegrar, em primeiro lugar, em poder ter esse contato com a fonte, esse vínculo. Alegria por estar vivo. Talvez a alegria, então, seja a pedra angular. Aquele que serve com alegria sempre tem sucesso no trabalho. Aquele que trabalha como se aquilo fosse pesado, como se fosse uma obrigação, talvez ainda esteja apenas revivendo ainda a época da escravidão que nós temos como informação no campo também. Como se eu fosse obrigado a trabalhar, como se eu não tivesse escolha, como se eu não tivesse escolha de trabalho ou de empreender. Nós precisamos encontrar a nossa alegria e a nossa liberdade dentro dessa alegria para fazer aquilo com o máximo de amor possível. E essa é uma palavra que a gente usa, né? Faça aquilo que você faz com amor. Então você vai trazer alma para aquilo, as pessoas vão se conectar com aquilo e aquilo prospera. E para que eu consiga ter amor no meu trabalho, naquilo que eu me proponho, eu preciso me alegrar em poder estar exercendo isso. E essa alegria a gente não consegue forçar se a gente não estiver em contato com essa fonte. Então, em primeiro lugar, a gente precisa encontrar alegria dentro de nós. Tem um ditado que diz: se eu não aceito a minha mãe, eu não consigo sentir alegria. Então, talvez se alegrar com a mãe do jeito que ela é, para conseguir se alegrar com a vida, e se alegrar pelo simples fato de termos oportunidade de fazer tanta coisa, de estarmos aqui respirando. Isso é a força motriz que vai fazer uma diferença gigante lá no trabalho. Vou trazer uma informação suspeita agora. É muito fácil se destacar. A maioria das pessoas está na média, abaixo da média. Para a gente se destacar no Brasil é fácil, é só fazer bem feito aquilo que a gente se propõe. Agora, o meu convite é que a gente ainda faça acima da média, que a gente seja um profissional de excelência. Então, em vez de reclamar que as coisas não estão indo tão bem a nível societário, talvez, eu possa tomar isso como um convite. Então, se é fácil me destacar, eu vou lá e eu vou me destacar então. E vou ainda mais, eu vou além. Eu preciso entregar para as pessoas, eu preciso servir as pessoas.
Muito a gente se pergunta em que sentido a vida tem, se a gente entrar no quesito filosofia, mas a pergunta precisa ser invertida. Que sentido tem para a vida eu estar vivo? Sintam como é essa segunda frase. Que sentido tem para a vida me manter respirando? Será que eu estou contribuindo de fato para a vida? Ou será que eu não estou apenas atrapalhando outra pessoa no meu lugar faria melhor? Então eu preciso me colocar num lugar que eu preciso ser útil, eu preciso servir, eu preciso fazer valer a pena. Se eu não tiver alegria por estar vivo, eu vou andar me arrastando nos pés, chutando as pedras, tropicando. Não vou conseguir prosperar então. Então, alegria por estar vivo, talvez o primeiro passo, conexão com a fonte e me perguntando no que eu posso servir, no que eu posso ser útil, que benefício tem eu continuar estando vivo. Então, a gente dá o nosso melhor, sabendo que é fácil se destacar, e eu estou repetindo isso para que se torne uma crença positiva, e nós encontrarmos talvez o nosso grau de excelência dentro daquilo que é possível nesse momento. Eu acho que quem tem alegria e contato com a fonte, quando faz algo, faz com intensidade. Não faz só porque precisa fazer ou só para cumprir horário. Faz com amor, com alma, com presença. Tem como a gente não conseguir sucesso fazendo dessa forma? Não tem como. A gente vai conseguir aquilo que a gente se propõe dessa forma. A gente se acostuma muito a viver mais ou menos. A gente se acostuma muito a, vamos deixar para amanhã, vamos empurrar com a barriga, vamos indo. A gente precisa ser mais intenso, muito mais alma em qualquer coisinha que a gente faz. Uma frase da Madre Teresa é: não importa o que você faz, mas sim com quanto amor você faz o que faz. Então, outra pergunta é: quanto de amor você está colocando naquilo que você se propõe a entregar para o mundo, representado pelo teu trabalho, talvez, ou representado pelo jeito que tu trata os filhos, que tu cria os filhos, ou representado no jeito que você trabalha numa ONG. Então, quanto de amor, quanto de intensidade eu coloco naquilo? Desejo de viver, gana, está presente nessa intensidade, nesse amor, nessa alma que a gente coloca nas coisas. Então, vamos dar o nosso melhor em tudo. Outra coisa que eu diria é, quando a gente está 100% com a nossa energia em algo, não tem como dar errado. Quem já percebeu isso? Geralmente, quando as coisas dão errado, é porque a gente estava com a energia dispersa em quatro, cinco coisas, distraído com mais quatro, cinco. Mas se a gente se propõe e coloca toda a nossa energia, a nossa gana, a nossa força vital em uma coisa, aquilo prospera. O nosso coração fica inteiro naquilo. Talvez a gente precise abrir mão dos nossos planos B. Para aquele que tem plano B, o plano A pode fracassar. Para aquele que não tem plano B, se torna uma obrigação que o plano A funcione. E eu diria ainda mais. Eu diria que muitas pessoas fingem que o plano A é um, quando o coração está no plano B. E se o coração tivesse no plano A, não teria nem plano B. Então, prestem atenção se a gente não está se auto-sabotando também nesse sentido. Qual o teu real desejo? Eu poderia pedir também aqui nessa hora. Se o meu real desejo é, sei lá, se o meu real desejo é ficar perto da família de origem, eu vou dar um jeito de me sabotar numa promoção do trabalho que me faria ter que viajar para uma cidade maior. E eu não posso reclamar, eu preciso abrir mão da possibilidade de reclamar sabendo que fui eu que provoquei a realidade a tal ponto para que ela realize o meu desejo profundo, que era me sabotar para ficar perto da família de origem. Tem muita gente que se sabota na hora de passar no concurso. Nossa, eu atendo demais gente que se sabota nesse ponto. Ou que se sabota em qualquer coisa que faça trocar de cidade. Então, prestem atenção nos planos B que a gente tem, que nós temos, e, e vamos colocar nossa energia no plano A, nossa alma.
e fazer isso acontecer. Beleza? Temos um combinado? Outra coisa que é, eu preciso me alegrar com o que eu tenho para que talvez eu tenha um pouco mais do que eu tenho. Para que eu tenha direito a ter mais, antes eu preciso obrigatoriamente me alegrar com o que eu tenho hoje. Então, se eu vivo numa realidade onde eu não estou contente com o que está ao meu redor, com aquilo que eu criei para mim nesse momento, eu não posso passar para uma nova realidade superior, porque eu ainda não aprendi o que eu tenho que aprender com essa realidade. Agora, se eu me alegro com a realidade que eu tenho, eu até falei ontem na aula do curso de constelação, para que o conhecimento seja assimilado, eu preciso ter segurança. E a alegria se manifesta onde há segurança. Se eu me alegro com a realidade que eu tenho, eu consigo relaxar e dentro disso o aprendizado já acontece. Então eu aprendo com essa realidade, a partir daí eu fico livre para uma realidade talvez maior, talvez com um sucesso maior, talvez mais alegria no casamento, talvez mais oportunidades no trabalho. A felicidade, embora a gente tenha ouvido 1 milhão de vezes, vale a pena repetir 1 milhão e uma, não está naquilo que a gente busca fora. A felicidade está dentro. Então eu preciso me alegrar com quem eu sou nesse momento, me alegrar com a realidade que eu estou nesse momento, antes de desejar alguma coisa diferente daquilo que é. E então, para aquele que diz, não me falta mais nada, eu estou contente e preenchido com o que eu tenho hoje, eu tenho muito, e a sensação é de que tem muito, então talvez o mestre chega e diz, para aquele que tem mais, mais lhe será dado. Mas para aquele que diz que tem pouco, até o pouco lhe será tirado. Então, talvez fique um convite de a gente olhar para a realidade e se alegrar, sabendo que tudo que a gente tem hoje também é uma construção de tudo que a gente veio fazendo até então. A gente fala muito no relacionamento de casal que é preciso que duas pessoas venham felizes de casa e resolvam compartilhar sua felicidade junto. Se uma pessoa diz, eu só serei feliz quando conseguir entrar nessa relação, ela vai se frustrar, vai se iludir, depois se desiludir, vai quebrar a cara. A relação precisa terminar, porque o peso de ser responsável pela felicidade do outro obriga a pessoa a querer ir embora. E esse peso não é da conta do outro. Cada um é responsável pela própria felicidade. Se eu coloco também a responsabilidade da minha felicidade na promoção do trabalho, eu vou ser feliz quando for promovido. Ou eu vou ser feliz quando finalmente eu trabalhar com aquilo que eu quero. A gente não encontrou felicidade ainda na realidade atual, a gente não vai encontrar felicidade na próxima realidade. Isso a gente leva de casa. A gente vai preenchido em conexão com a fonte. Meu Deus. Só isso que eu falei até agora já dá um livro, né? Outra coisa que eu faço nos grupos presenciais é um pequeno exercício tão óbvio, mas a gente não consegue enxergar. E às vezes a vida esfrega na nossa cara só para a gente abrir os olhos. Toda vez que eu exijo algo dos meus pais, como se fosse obrigação deles dar aquilo para mim, o coração dos pais se fecha e eles não querem fazer isso por nós. Quem é mãe, quem é pai aqui talvez consiga olhar por um outro ponto de vista. Seu filho chega na tua frente e bate o pé e diz assim, é meu direito isso. Com que sensação tu fica? É vontade de não dar. Ou você dá, já vai com aquela sensação de peso. Tem uma coisa errada aí. Porque ele está exigindo. E não se pode exigir nada mais daquilo que se é. Não está grato pela realidade atual e está querendo uma nova realidade superior. E a gente usa isso que nas crianças é tão escancarado para que a gente se pergunte se eu não estou agindo dessa mesma forma com a vida. Então, se eu olho para a vida e eu digo, vida, ó,
É meu direito. Eu mereço. O que a vida vai fazer comigo? Lembrem da frase de Bert: a vida te trata como você trata a tua mãe. Se a gente é uma criança exigente com a vida vai fechar o coração para nós e não vai nos dar aquilo que a gente quer. Mas se eu olho para a vida como a entidade vida e eu digo, não precisa mais nada, estou faceiro com o que eu tenho, muito obrigado. Como é que fica o coração da vida? Vocês conseguiram sentir no campo? Se vocês andam comigo um tempo, vocês vão estar no campo o tempo todo, né? Eu vivo sentindo o campo. Se coloquem no lugar da vida e pensem como é. Não precisa mais nada. Tudo que eu tenho já é o suficiente. Eu me alegro com aquilo que eu tenho. A vontade que a vida tem é de dar mais. Quando um filho chega para você e diz: tá ótimo, o que tu faz tá ótimo. Tu me deu um presente semana passada, meu Deus do céu, que alegria. A vontade de dar um novo presente então agora. Tão óbvio, tão óbvio. Não se que nós não nos coloquemos como exigentes de nada, achando que é nosso direito qualquer coisa. Não é nosso direito, tudo é um presente. Estar vivo é um presente. E se eu me alegro com os presentes da vida e com o grande presente que é a vida em si, então eu terei surpresas inexoráveis. Quem que está pronto para receber tanta bênção? E eu pergunto isso, eu pergunto sincera, tá? Não é pergunta retórica. Porque ao mesmo tempo que a gente pensa, meu Deus, eu vou receber tudo isso, como é que você se sente? Um pezinho, vocês percebem? Esse pezinho não é não merecimento. Esse pezinho é responsabilidade que vem a partir de algo que eu vou precisar fazer para a vida ou para o mundo em troca de tanto presente que eu estou recebendo da vida. Esse pezinho a gente coloca embaixo do braço e diz: e agora minha responsabilidade é fazer valer a pena tudo isso. Eu converto os presentes através dessa autorresponsabilidade num processo alquímico que leva a servir a vida com ainda mais alegria. Eu preciso colocar todo o meu coração na entrega, não na expectativa de receber, mas na entrega. No mundo do trabalho, ao invés de a gente ficar pensando na lei do equilíbrio, eu vou fazer algo, a outro vai fazer algo por mim, eu foco totalmente na entrega, sem pensar que eu vou entregar mais. E eu vou dizer uma coisa, para quem trabalha com ensino, a gente sempre entrega mais do que é pago. Quem trabalha com terapia, a gente sempre entrega mais daquilo que é pago. E tá tudo bem, o nosso coração precisa estar na entrega. A gente costuma dizer que quando a gente fala tomador, a gente acha que é aquela pessoa que tira proveito, mas tomador sou eu achando que tenho direito a qualquer coisa, ou achando que é a obrigação da vida fazer aquilo para mim. Então eu preciso só focar naquilo que eu sou útil para a vida, me alegrando com os presentes que eu tenho até então. Se a felicidade está dentro, eu preciso encontrá-la. E eu tenho duas histórias que elucidam isso. Duas histórias. Eu estou pensando qual eu conto. As duas, Márcia. Não, mas se eu não contar as duas hoje, fica tranquila. Eu vou contar uma hoje e a próxima eu vou contar em outra aula. Não, quanto a isso, tu não se preocupa. Eu vou contar a segunda. Eu vou contar a segunda porque a primeira eu contei na presencial também. Então deve estar fresca ainda na memória de cada um. Uma vez, uma jovem sonhadora, talvez muito parecida com aquela menina da bicicleta, mas essa não estava tão feliz quanto a menina da bicicleta, que já saiu feliz em busca dos seus sonhos. Essa saiu um pouquinho contrariada de seu vilarejo. Ela saiu buscando algo.
Ela disse que só encontraria a felicidade quando ela chegasse num patamar de evolução espiritual a ponto de sentir que alcançou a plenitude. Ela buscava e ela tinha um vazio e ela não sabia, ela buscava para preencher esse vazio. E ela dizia para todo mundo: eu vou chegar lá, eu não vou desistir porque eu sou uma guerreira. Então ela foi começar a procurar nas religiões, começou a procurar nas terapias, começou a procurar nos cursos e nas constelações e nos reikis e nas barras e foi por todo lugar. E não encontrou em lugar nenhum. Ganhou muitos presentes na jornada, porque a gente sempre ganha presentes na jornada. Mas nenhum presente era suficiente para ela. Ela não se alegrava tanto assim com os presentes que ela ganhava, eu suponho. Então, para que ela desse valor aos presentes que ela ganhava, o presente precisaria vir através de um sofrimento. E o sofrimento para ela foi quando ela descobriu que o presente que ela buscava se encontrava no alto de uma montanha onde havia um templo lá na Índia. Então ela foi lá na Índia e teve que subir a pé aquela montanha íngreme e sofrida, com sede, chegou lá com dificuldade. Quando ela chegou lá em cima, então um jovem mestre chegou para ela e disse: "E aí, em que posso servi-la?" E ela disse: "Eu procuro a minha evolução espiritual. Eu procuro preencher o vazio que eu sinto. Eu procuro encontrar a fonte da sabedoria." Ou talvez ela só quisesse a cura de uma doença incurável. Então o jovem mestre disse: "Eu não disponho daquilo que você busca. No entanto, todos têm acesso àquilo que você busca. Talvez você devesse voltar para casa e dar uma olhadinha no que você esconde na última gaveta, aquela que você não abre há tanto tempo. Talvez a felicidade grandiosa que a gente busque tanto fora já esteja conosco, mas numa gaveta um pouquinho empoeirada, junto com algumas coisinhas que eu não quero ver, mas preciso abrir essas gavetas." Uau, essa não é a história que eu lembrava. A felicidade precisa ser encontrada dentro de mim. E então, se eu vou para o mundo feliz, se eu vou servindo feliz, vai ter tanta alma naquilo que eu faço. Qual é o vendedor que mais vende? É aquele que é mais intenso e ao mesmo tempo tem alegria. E não é aquele que empurra, é aquele que está alegre em servir. Esses dias eu fui com uma amiga comprar umas coisas e eu percebi que alguns vendedores, embora sejam ótimos, leram a cartilha, fizeram o treinamento, passaram com 10 lá no desafio do cliente oculto. Tu chegava perto e o vendedor repelia, a vendedora repelia. E outros parecia que chamava, que tinha uma certa atração. Lembrem, eu sinto o campo o tempo todo. E aí eu comecei a prestar atenção. O que havia naquela vendedora específica que me repelia? Não era julgamento, eu até gostei dela, tipo, da feição dela, não remete a nenhum arquétipo que para mim pode ter algum julgamento. Mas logo eu percebi, então, ela estava fora de ordem com a mãe dela. Ela achava que a mãe dela estava devendo para ela, estava exigente. Como é que a gente percebe isso lá? Ela estava só vendendo umas roupas para nós. Ela, no tom de voz, dava para perceber que ela achava que era nossa obrigação comprar com ela. Ela não estava alegre com o que ela já tinha, ela queria mais. E isso fazia a gente se repelir. Agora, tem um outro vendedor que deixou a gente solto. Quando perguntava, ele falava, dava opinião sincera, não empurrou nada. Pedi como é que estavam as metas só para ter um parâmetro, né? Se era isso mesmo.
Ele falou que não estava batida, mas que estava tudo bem. Depois ele falou uma coisa, o oposto de reclamação, né? Ele disse, que bom, nesse lugar específico, que bom que choveu, alguma coisa assim, ele disse. Então eu sabia que essa postura é que atrai, e aquela postura de exigência é o que afasta. O segredo do sucesso não está nas grandes coisas e nas grandes decisões. O segredo do nosso sucesso está nos detalhes, ou no quanto amor e quanto de postura a gente age nas pequenas coisas. Esse é um segredo grandãozão. E eu perguntaria, num mundo onde a gente entra tanto no piloto automático, quando foi a última vez que você viveu com tamanha intensidade a ponto daquilo marcar e se tornar uma história que você pode contar para outra pessoa? Quando foi a última vez que você fez um fiasco? Quando foi a última vez que você tomou um banho de chuva? Quando foi a última vez que tu foi numa balada depois dos 30 e pediu se tem cadeira? Quando foi que você decidiu reunir os amigos para ir tomar chimarrão lá na Gare? Quando foi que você abriu mão de tudo que você tinha para fazer e foi para uma piscina, foi para uma água termal? Quando foi que você quebrou a rotina e realmente criou uma memória nova, uma conexão neural nova? Ou melhor ainda, tão intenso e tão simples, quando foi que você se permitiu ser exatamente quem você é, sem nenhum medo de ser julgado por isso? Eu acho que isso é intensidade. E a vida é mais presente em quem é mais intenso. Tem tanta gente cinza no mundo de hoje. E a gente só é útil para a vida se a gente está em conexão com quem a gente é. Se a vida nos colocou aqui, se Deus nos colocou aqui como a gente é porque nós temos uma missão e um propósito para ser cumprido em cima daquilo que a gente é. Se a gente vestir o rosto de outra pessoa, se a gente vestir um comportamento cultural que não é quem eu sou, só para se agradar, só para não me julgarem, eu não vou conseguir cumprir o meu propósito e eu vou receber em troca um vazio lá na frente e aos 80 um arrependimento daquilo que eu não fiz. Eu preciso ser quem eu sou, fazer as pazes com quem eu sou, inclusive os defeitos, porque tudo isso faz parte dessa mistura que Deus fez com a gente para que a gente conseguisse ter coragem de fazer uma abobrinha na hora certa e aprender com aquilo, para depois fazer uma coisa certa na hora certa. E então, de fato, gerar um ótimo resultado. Se a gente não tivesse defeito, a gente faria as coisas certas tão rapidamente que a nossa missão acabaria em menos de 5 anos. Graças a Deus, a gente é cheio de defeito. Vamos assumir, então, a nossa personalidade e ser quem a gente é sem medo. E a gente vai perceber que a gente vai estar tão mais próximo de servir dentro disso, de fato sentir que está valendo a pena para a vida me manter aqui. Esse é um convite. Quando a gente é quem a gente percebe que as pessoas gostam de nós como a gente é também. A maioria dos julgamentos que a gente sofre nada mais é do que eu me julgando e a pessoa representa esse meu julgamento para mim e traz à tona. É tão simples. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que dizia que que sofria de homofobia. Não sofria, ela não se aceitava. Então as pessoas precisavam contar para ela que ela não se aceitava, para que ela pudesse aprender com isso. Tem tantos outros casos de julgamento que a gente sofre que na verdade é nós nos julgando. Que bom que alguém está nos julgando, está trazendo à tona algo meu para eu poder olhar. Então eu abro essa gaveta, olho para aquilo, coloco em ordem e você vai ver que aquilo vai dissipar. Não faz sentido. Ou talvez, quando eu souber que tô curado e acontecer um julgamento,
que não é de acordo com aquilo que está em mim, talvez eu olhe para a pessoa e fique neutro, aquilo não me causa raiva, aquilo não bate no meu coração. Eu posso simplesmente dizer para outra pessoa: é, tu tem razão. Afinal, eu também não preciso gastar minha energia discutindo, sendo que eu posso colocar toda a minha energia na minha entrega, no servir, gerar bons frutos aí na frente. A gente não precisa provar que está certo, mesmo que esteja. Quem está comigo nesse pensamento? Então sejam quem vocês são, com defeitos e tudo, bem do jeitinho que antes você julgava. Talvez a gente encontre a felicidade quando a gente tiver coragem de ser quem a gente é. A felicidade que é espontânea, que é gratuita, que a gente não fez nada para merecer. E então, acessando isso, eu consigo andar tão mais firme na vida, entregar com tão mais alegria. E o dinheiro vem àquele que serve com alegria. Sempre. Então, eu vejo que vocês estão anotando, tá? Tá. Eu tô mandando. Eu vejo que vocês estão anotando. E eu quero que vocês anotem algumas coisas específicas agora. Parece que eu descobri que meu arquétipo é governante. Eu fiquei tão mais leve depois disso, porque então eu sei que ser mandão não é defeito. A aceitação do eu é um grande passo e é muito libertador. É verdade, Douglas. Aceitar tudo como é envolve aceitar eu como sou. Talvez eu só consiga aceitar o outro como o outro é se antes eu consigo me aceitar como eu sou. Já que o outro é um espelho, o primeiro passo é olhar com carinho para mim mesmo. Antes de tentar procurar fora, eu preciso encontrar dentro. Eu quero que vocês anotem aí qual é o projeto que está engavetado que vocês vão começar amanhã. Porque se faz algum sentido essas coisas meia louca que esse louco fala, esse louco que vos fala, então vamos testar esse negócio. Pega aquele projeto que você tem que tem o teu coração e bota em prática amanhã. Dá o primeiro passo amanhã. Ah, mas eu tenho que fazer acontecer tudo. Amanhã não tem como. Mas amanhã você vai dar o primeiro passo. Então comece aquilo que você se propõe a fazer. Lembra aquilo que você mentiu para você no 1º de janeiro? E a partir de amanhã tu começa. Porque a gente tá junto nessa jornada alquímica. E nós vamos cobrar uns aos outros para chegar lá. Nós temos 6 meses juntos. 6 meses dá para fazer tanta coisa. 6 meses, em termos de cognição, horizonte temporal é bastante também. Então, começa amanhã a academia que você mentiu que ia fazer no dia 1º de janeiro. Começa amanhã a alimentação que você prometeu que ia fazer no 1º de janeiro. Ou começa amanhã aquilo que você se propõe a fazer. Elimine as distrações. Você não tem noção de quanto tempo você simplesmente joga fora, porque tenta lembrar dos vídeos que você assistiu ontem. A gente não lembra. Agora tenta lembrar daquilo que você assistiu no Instagram, do que você rolou no Instagram semana passada. Tu lembra de alguma coisa? Quanto tempo da tua vida você está queimando por causa de distração? Aí tu vai chegar aos 50 e vai dizer, meu Deus, eu não vi passar. Fiz 18, quando eu vi tava com... A gente só colhe o que planta. A gente não tem o direito de reclamar. Então, seja intenso, isso vai aumentar também a tua memorização e tua expectativa de vida em termos de qualidade dentro dos mesmos anos. Faça aquilo que você faz tempo que não faz pela última vez.
que eu falei antes. Se permita, ser quem você é. Elimine as distrações e comece aquilo que você se propõe a fazer. Escrevam ali um tema que eu quero que vocês façam depois, não agora, porque as aulas do Alquimia vão ser objetivas e rápidas. O tema é: vocês vão escrever o nome de 20 pessoas pela qual você tem algo a agradecer. Pode ser menos? Não. Pelo amor de Deus, quem não tiver 20 pessoas é porque está fingindo que não tem. Ah, eu quero escrever 30. Escreve 40, então. Se desafie. Pessoas pela qual você tem algo a agradecer. Escreve 10 bênçãos, e por bênçãos, talvez a gente possa chamar de graça. O que é graça? Um presente inesperado que eu não mereço. Quando a gente diz a vida é uma graça, o que eu estou dizendo? Eu não fiz nada para merecer estar aqui. Um presente? Nossa, então eu me alegro com esse presente. Eu quero que vocês escrevam 10 graças ou 10 bênçãos que vocês têm gratidão. E eu também quero que vocês escrevam 10 desafios ou problemas que deixaram um presente. Vou repetir esse último. 10 desafios ou problemas que te deixaram um presente. É tipo uma caderneta da gratidão, sabe? Também quero que vocês anotem de tema até a próxima aula, tá? Vocês têm 15 dias para fazer, mas vocês lembram o que é efeito Parkinson? Efeito Parkinson é: se eu tenho 15 dias para fazer, eu vou fazer em 15 dias. Se eu tenho 3 dias para fazer, eu vou fazer a mesma coisa em 3 dias. Quanto mais tempo eu me dou, mais tempo eu demoro para fazer. Então, CD em 7 dias. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula, que é daqui a 15 dias. Temos um combinado? Você é o teu próprio chefe, você é um adulto, eu não vou ficar cobrando. Temos um combinado. Vocês vão assistir o filme Soul. Soul é alma em inglês, para quem não é aluno da feira ainda. Esse filme, o nome não foi traduzido, eu achei ótimo. Um filme chamado Alma, não sei se teria o mesmo sucesso. Então eu quero que vocês assistam esse filme que fala muito sobre a alegria e já assistam, não vou falar. E também leitura obrigatória. Quem não leu esse livro, look at me. É isso que acontece. Por amor de Deus, quem não leu esse livro. Eu vou ler uma frase do livro. Quem já leu tenta se recordar. O grande segredo, creio eu, é aceitar com alegria o que a vida nos traz e soltar com a mesma alegria quando a vida nos tira. Entregar o máximo possível a cada instante. Não importa que sentido a vida tem para mim, mas que sentido eu tenho para a vida. Aceitar as moedas é uma meta que devemos alcançar para conquistar a paz e a reconciliação com a vida, com os pais, com os outros e conosco mesmos. Leitura obrigatória, antes de a gente pensar em qualquer coisa que tenha a ver com sucesso, é Onde Estão as Moedas? É um livrinho de 59 páginas que a gente lê em um dia. Vamos fazer tipo um clube do livro. Cada aula vai ter uma indicação de um livro, tá?
Quanto é 59 páginas se você deixar para um dia antes da próxima aula? 59. Quanto é 59 páginas dividido por 15 dias? 2 páginas por dia sobra, né? Não, 4 páginas por dia. 4 páginas por dia. Ok? Dois, 3 temas de casa já deu. Acho que tá bom. O que mais que eu quero dizer para vocês na aula de hoje é, talvez isso que eu estou falando tudo a gente possa resumir em uma palavra. E se a gente pode resumir em uma palavra, é gratidão. Se eu consigo sentir alegria por estar vivo, colocar o meu coração na entrega, se eu consigo ter gana por viver, vontade de viver, se eu consigo me alegrar com aquilo que eu tenho sem esperar nada mais, se eu consigo encontrar a felicidade dentro de mim. E lembrem que a grande felicidade também é humilde, porque se a felicidade está dentro, eu me alegro com cada pequena coisa, não precisa acontecer algo grandioso. Se eu consigo me aceitar como eu sou e em conexão com essa fonte, a sensação que tem no coração é transbordar. Esse transbordar, eu posso dizer que é uma gratidão expressa em ação ali na frente. É esse transbordar do meu coração que quando eu estiver trabalhando vai dar alma para aquilo que eu faço, vai dar vida para aquilo que eu faço. Mesmo que você faça isso de longe, mesmo que você seja o administrador, por exemplo, isso vai trazer alma. Talvez a reflexão aqui é a gente aprender com a sabedoria das árvores. Uma árvore aceita o lugar onde nasceu. Uma árvore que não aceita o lugar onde nasceu, morre. Uma árvore também aceita o que vier de nutrientes, sem ficar pensando se poderia ser melhor ou se é bom o suficiente. Ela aceita a brisa, mas também aceita a tempestade. Inclusive, ela se torna mais forte graças às tempestades. E a árvore aceita as estações do ano e as andanças da vida, os ciclos da vida, porque ela flori na primavera, frutifica no verão, ela aceita que precisa se despedir no outono e aceita o luto e o recolhimento que o inverno traz. E só graças às perdas e ao recolhimento ela pode recomeçar em um novo ciclo, entregando tão mais a vida. Porque aquele que não se desprende daquilo que é a hora de soltar, tampouco vai ter nada de novo a oferecer e a tomar. Então, em qual época você está na tua vida? Se você está no outono, no momento de recolhimento, se você está no inverno, no momento de recolhimento, ou se você está no outono, que é o momento que você precisa se despedir de algo que já não serve mais. Se você está numa época de frutificar ou numa época de florir. E se a gente quiser trazer a simbologia que a gente se encontra nesse momento do nosso ano, estamos numa época de florir, de desabrochar, de ser quem a gente é, de encontrar alegria e beleza nas coisas. Qual a minha contribuição ao canto da vida? E ao invés de ficar pensando naquilo que eu vou ter, eu primeiro sinto o perfume da rosa que se dispõe nesse momento. Então eu me conecto com essa primavera da vida e talvez eu possa viver uma primavera da vida nesse momento, para que depois eu frutifique, para que depois eu entregue cada vez mais, logo ali na frente. E para que uma árvore dê frutos, ela precisa estar em profunda comunhão com suas raízes. Então vamos honrar nossas raízes também para que a gente possa frutificar com alegria, servindo.
Quero que vocês encontrem uma posição digna e confortável. Fechem os olhos quem puder. Quem não se sente confortável, mantenha o olho aberto, mas mais baixo. Respira fundo. Eu vou convidar você para uma breve viagem interior. Vou convidar você a entrar em contato com algo que esteve aí o tempo todo. Não é nada novo aquilo que eu vou propor. Imaginem que você vai fazer uma viagem rumo ao interior do teu coração, rumo à Kundalini que liga você à fonte conhecedora. E imagina que você vai sendo conduzido em círculos até o interior do teu coração, em um lugar desconhecido onde habitaria a nossa essência, que a gente chama de alma. Imagina que você chega nesse lugar e você se depara com a real versão de você, com a melhor versão de você, com aquilo que você seria se você tivesse tido coragem nos momentos em que precisava ter coragem, com quem você seria se você não tivesse medo de nenhum julgamento, coragem de ser quem você é. Olha para essa sua versão e perceba quanto ela poderia ter conquistado ou quanto ela conquistou a mais. Lembra quanto a força a mais essa versão sua tem. Lembra quanto força a mais você tem e não estava acessando. Porque essa melhor versão de si mesmo que se apresentou aí no teu coração é você integrado a cada partezinha tua que você tinha perdido no teu caminho devido às tuas dores, teus traumas, tuas mágoas. Você pode conectar com cada uma dessas partes, olhando para você mesmo e vendo uma pessoa extraordinária sendo quem ela é. Então você toma isso e traz para o teu coração, colocando a mão no coração e toma um compromisso consigo mesmo. Eu decido ser essa minha melhor versão, sem medo do que vão falar, sem medo do julgamento, fazendo aquilo que eu preciso fazer. Eu assumo toda a minha potencialidade. Chega de viver na média. Eu vou dar o máximo dentro daquilo que eu sou capaz. Eu vou encontrar a minha excelência, fazendo mais do que me pedem, fazendo mais do que é preciso. Porque o meu compromisso é com o quanto eu sirvo à vida, é com a própria fonte conhecedora. Então eu preciso dar o meu máximo, porque o meu chefe é a vida. Talvez para que eu possa fazer isso, antes disso eu também precise soltar aquilo que não é mais meu. Eu preciso aceitar com alegria aquilo que eu perdi. Então você olha para o teu lado e ali se apresenta tudo aquilo que não faz parte da tua vida, mas ainda está contigo. E você simplesmente abre mão disso. Abre mão de receber um ressarcimento pela pessoa que te magoou. Abre mão de querer que a pessoa que te machucou te peça desculpa. Abre mão de desejar que a tua infância tivesse sido diferente. Abre mão de achar que a vida é injusta. Abre mão da reclamação, da distração e de tudo aquilo que não te serve mais nesse momento. Faz uma reverência a tudo isso. Diz gratidão para tudo isso, porque tudo isso serviu ao teu desenvolvimento. E após essa gratidão a todos os problemas, dores e mágoas, a gente deixa isso livre de nós.
a gente deixa aquilo seguir o rumo. Então, talvez a gente possa olhar para o outro lado. Então, eu possa olhar para a vida que eu tenho hoje, um relacionamento, se eu tenho um, o trabalho, os colegas de trabalho, o estudo, os amigos, os colegas, e vão percebendo quanto presente tem em todos esses lugares que eu simplesmente não estava tomando. Percebam também as pessoas que você se relaciona no teu dia a dia, talvez no teu trabalho. Percebam a cidade que você mora. Percebam cada coisa que você construiu. Os filhos, talvez. As possibilidades. Perceba que você pode se alegrar com tudo como é. Você se alegra com os pais que você teve e graças a Deus não foi perfeito. Você se alegra inclusive com as imperfeições. Se alegra com o governo e com a vida. Se alegra até mesmo com os problemas. Uma oportunidade de descobrir algo novo que vem a partir de um problema. E agradece pela oportunidade de ter um problema. Sabendo também que a gente é pago para resolver problemas de certa forma. Se alegra com quem você é, se alegra com cada partezinha da tua história, por mais desafiadora que tenha sido e por mais decisões erradas você tenha tomado, se alegra com cada partezinha. A partir desse momento, você toma um compromisso consigo mesmo. Tu não vai reclamar, não faz sentido. Para quem está em conexão com sua essência e com a fonte, uma reclamação não cabe mais nesse mundo. O vitimismo não cabe mais. Eu deixo isso para trás. Agora o meu foco total e a minha voz irá contigo para te lembrar, consciente ou não, que o teu foco vai estar na entrega, para que você possa exercer aquilo que você vai fazer com o máximo de amor e alma que você for capaz naquele momento. E vai fazer isso com alegria, sem pensar no fruto que vai gerar, sem pensar na recompensa. Tu vai se alegrar por poder realizar o trabalho em si. E nunca esqueça de sempre se lembrar disso. Você vai dar o seu melhor. Você será incrível. E vão imaginando o coração preenchendo, vão sentindo o sangue pulsando, vão sentindo a vida acontecendo no teu corpo. Qual parte do corpo está mais confortável? E eu coloco minha atenção nessa parte confortável e permito que ela expanda nessa sensação a todo o meu corpo. E eu vou entrando cada vez mais na postura, tanto em alma quanto física, e respirando fundo e sentindo toda a energia que eu nem sabia que tinha, todas as possibilidades que antes eu não tinha acessado. E agora a gente vai transbordar tudo isso na positividade, no trabalho, na entrega. Temos muito trabalho a fazer nesses 6 meses, porque a gente se propôs a ser um alquimista da nossa própria vida.
passo a passo, vamos dar o nosso primeiro passo, agora no coração, amanhã na prática. E voltando ao aqui e agora, com decisões tomadas, sintam no corpo que está diferente. Sintam se há mais vida agora. Onde estão as moedas? Talvez vocês descubram, se ainda não descobriram. Nós vamos nos alegrar com as moedas que temos. Elas são as certas. Com profunda gratidão também pelos nossos ancestrais que manteram a chama a chama da vida viva, até chegar a nós. E a gente mantém ela viva e acesa até chegar o nosso momento de passar ela adiante. Obrigado a todos que tiveram nessa primeira aula. Que eu resolvi apelidá-la carinhosamente de A Pedra Angular. Na próxima aula eu trago mais ingredientes nessa alquimia que faremos nesses 6 meses. Temos um print para tirar, né? Eu já ia esquecendo. Vamos ligando a câmera. Não esqueçam do tema. Quem chegou depois de eu falar o tema, não esqueçam de assistir a aula gravada. Fiquem com cara de feliz para a foto. Eu sei que vocês estavam de olhos fechados. Todo mundo pronto? 2, 3 e... Obrigado a todos vocês que estiveram presentes nessa primeira aula. Nos vemos de novo daqui mais ou menos 15 dias. Eu vou mandando lá no grupo a data exata para vocês. Bom descanso e depois a gente compartilha as evoluções, tá? Tanto em leitura, quanto em temas, quanto em coisas que vocês se propuseram e que vão colocar em prática amanhã. Beijo a todos, bom descanso e na paz de Bert Hellinger.